O anime começa com um garoto chamado Shinsuke Ryodou se preparando para atacar 3 bandidos, quando percebe que eles estavam falando com outras pessoas. Uma garota pede para os 3 largarem a vida de bandidagem e arrumarem um emprego de verdade, mas os caras zombam dela e ordenam que ela e o irmão passem seus pertences para eles. Então o garoto acerta um deles com seu bastão, deixando os 3 irritados. Em seguida ele solta alguns papéis no chão, ativando uma magia que faz 3 mãos gigantes se levantarem do chão e darem um soco em cada um dos bandidos. Galera, eu agradeço demais os quase 400 mil inscritos aqui no canal, vocês são um absurdo, tá louco? Mas não vamos parar, hein? Vamos continuar todo vapor nessa temporada e ano que tá começando. Então já dá aquela força pro canal, galera, e se inscreve, capricha no like aqui embaixo, pra bater a meta de 5.305 likes. E agora, bora lá. O garoto se diverte ao ver como mandou os caras pra longe, mas a sua irmã não acha graça e repreende ele por ter derrubado os ladrões, porque os dois precisavam descobrir onde o líder dele está, mas o garoto diz que dificilmente os bandidos dariam aquela informação pra eles. Então, como já não dava pra perguntar nada pros caras, eles decidem ir embora. Shinsuke observa os dois de longe, interessado em saber mais sobre eles, porque ficou impressionado com a técnica do garoto. A garota escuta Shinsuke nos arbustos, mas não comenta nada com seu irmão e apenas segue seu caminho. Algum tempo depois, os dois param em um riacho para tomarem água e comerem alguma coisa. Porém, a garota já estava cansada de ser observada e joga uma pedra em Shinsuke. Depois de ser acertada, ele sai do esconderijo e se apresenta, explicando ser um guerreiro em uma jornada de treinamento. A garota pergunta por que ele está seguindo os dois e Shinsuke explica que viu como eles lidaram com os bandidos e gostaria de saber qual técnica o irmão dela usou para derrotar eles, mas o garoto se recusa a contar. Os dois começam a seguir o caminho deles novamente, mas Shinsuke diz que sabe onde o líder dos bandidos está e pede para eles fazerem um acordo. Os dois explicariam a técnica que usaram e em troca ele contaria onde o líder tá. O garoto aceita o acordo e se apresenta dizendo que se chama Jinka e que é um monge Sendou, enquanto a sua irmã, uma raposa yokai, se chama Tama. Ele explica que os dois são irmãos de juramento e que a técnica que usou se trata de talismãs imbuídos com seu poder espiritual. Shinsuke acha graça dos dois, mas Tama deixa ele tremendo de medo com uma cobra, ameaçando jogar ela caso ele não mostrasse logo o caminho pro líder dos bandidos. Rapidamente, Shinsuke diz que vai guiar eles e Tama deixa a cobra no chão e ela se transforma em um galho. E assim, algum tempo depois, os 3 chegam no local onde os bandidos estavam reunidos. E Shinsuke explica que eles são a gangue do Capacete de Ogro, uma facção criminosa que é bastante conhecida na região. Em seguida, ele mostra que o líder deles é um cara de capacete e conta que existem boatos que dizem que ele possui a força de um ogro, e outros dizem que o capacete esconde chifres. Tama observa que Shinsuke sabia muito sobre a gangue, e Jinka deduz que ele deseja fazer fama caçando e prendendo bandidos. O guerreiro diz que foi um bom plano, já que isso o ajudaria a treinar e questiona os dois estarem zombando dele por esse motivo, sendo que eles pareciam fazer o mesmo. Porém, Tama esclarece que ela e seu irmão estão atrás de um objetivo, negando contar qual é ele para alguém que treme de medo por conta de uma simples cobra, provocando Shinsuke. O guerreiro fica irritado e diz que seu medo por cobras é uma exceção, e que se quisesse ele poderia arrebentar o líder dos bandidos. Porém, Shinsuke acaba gritando tão alto que todos os membros da gangue conseguem ouvir sua ameaça. Na mesma hora, os 3 ficam cercados pelos bandidos, mas os irmãos não se importam, já que não pretendiam ficarem escondidos para sempre. E Tama lembra Jinka que o objetivo dos dois é dar uma lição nos ladrões, e assim eles se aproximam do líder, e Tama diz que veio até lá para dizer que o que eles estão fazendo é errado. Ela manda os bandidos pararem de cometer crimes, mas obviamente todos riem da garota. Jinka se prepara para agir, mas ela faz um sinal para ele aguardar, e começa a dar um discurso de como os bandidos vão se arrepender de suas ações no futuro, e manda eles mudarem de vida e criarem um mundo de caridade e cooperação para terem uma vida tranquila. Depois que termina, Tama age como se tivesse feito um discurso genial e Shinsuke fica sem acreditar que ela estava procurando o líder dos bandidos, só pra dizer aquelas coisas. A gangue tenta atacar a garota, mas Jinka protege e diz pra sua irmã que os humanos não valiam todo aquele esforço. Porém, Tama manda ele parar de ser tão pavio curto. Em seguida, o líder manda sua gangue atacar. Na mesma hora, a garota salta pra sair da reta pro seu irmão poder cuidar dos bandidos, deixando Shinsuke mais uma vez impressionado com os dois. Afinal, ninguém ousava se meter com aquela gangue, enquanto eles faziam isso com tranquilidade. Nesse momento, um dos caras tenta atacar ele, deixando o garoto apavorado, mas apesar do medo, ele atinge o bandido com sua espada, chegando a partir o capacete dele ao meio. Isso deixa Shinsuke confiante em enfrentar o líder. Ele saca sua espada e lança seu golpe, mas de repente 2 mãos surgem do capacete, prendendo a arma do guerreiro e o jogando pra longe. Uma cara mal-humorada surge do capacete, reclamando por ter que aparecer, deixando os 2 bandidos apavorados, mas o monstro deixa claro pra todos que mataria quem tentar fugir. Tama
reconhece que aquilo se tratava de um Katawara, um termo que abrange criaturas sobrenaturais, fantasmas e outras entidades inumanas, e Jinka deduz que deve se tratar de um forte, por ter ficado escondido por bastante tempo, mas diz que talvez possa vencer com a transfiguração, apesar de confessar que vai se sentir culpado por espancar um Katawara, enquanto sua irmã já mostra não se importar se era humano ou Katawara, mas sim que qualquer um que persistir na vilania deve ser punido. A criatura tenta atacar, mas eles desviam com facilidade e Tama solta um líquido na sua mão, fazendo seu irmão mudar com a transfiguração, uma técnica onde o usuário harmoniza com o espírito de um Katawara e se transforma parcialmente nele, sendo que Jinka ficava muito mais forte na sua forma espiritual. O Katawara manda a gangue atacar, mas Jinka se livra dos bandidos facilmente e enfrenta o monstro usando somente seu bastão, deixando Shinsuke novamente impressionado. Jinka se aproxima do Katawara e ataca, mas as mãos dele seguram o bastão, assim como fizeram com a espada de Shinsuke, e se prepara para atacar com seu outro par de mãos. Porém, o monge usa sua força e consegue realizar seu golpe, derrubando o Katawara e partindo o capacete ao meio, o que faz com que a alma do corpo do homem que o monstro estava usando finalmente ficar livre para passar para o outro mundo. Shinsuke volta a perguntar qual era o objetivo dos dois irmãos, e Tama explica que gosta dos humanos e se acostumou a eliminar aqueles que se dedicam ao mal, enquanto Jinka diz que só vai na onda dela. Então Tama fala que os dois são os irmãos da renovação mundial. Mais tarde eles continuam seus caminhos e Shinsuke segue eles enquanto pensa que nunca imaginou que as Katawaras existiam, sentindo como se tivesse acabado de descobrir um mundo novo e incrível. Nesse momento ele percebe os dois entrando dentro de uma casa e deduz que eles pretendem passar a noite lá. Mais tarde, dentro do lugar, um cara avisa para todos ficarem longe de uma estrada, porque de tarde ele encontrou um monstro lá. Ele conta que Sairen, um monge dos Dangaishu, tentou derrotar o Katawara, que ele chamou de Shakugan, o devorador de homens, mas que o monge perdeu a luta. O homem faz um desenho do monstro e um dos Dangaishu reconhece o Shakugan. Todos ficam irritados por ele ter matado Sairen e informam que os monges da Ordem Dangaishu vão cuidar do caso e ninguém mais deve interferir. Shinsuke observa a conversa e alerta Jinka de que eles podem tentar exterminar Tama, caso descubram que ela é uma raposa yokai, mas Jinka diz que eles já sabem. Tama explica que Dangaishu é uma ordem de monges guerreiros que cultiva poder espiritual para enfrentar Katawaras, e que eles não matam sem motivo, perseguindo somente os que representam perigo para os humanos. Shinsuke observa que os dois entendiam bem do assunto e Tama explica que eles estão há muito tempo nessa vida, e pergunta onde o garoto pretende ir para realizar seu treinamento, para descobrir se ele não está interessado em ajudar os dois na renovação mundial. Shinsuke nega o convite e finge que não estava seguindo os dois, dizendo que eles foram para o mesmo caminho apenas por coincidência, e que vai passar a noite com os dois somente por já ter ficado tarde. Jinka mostra já tá ficando sem paciência com o guerreiro, mas Tama observa que Shinsuke mostrou ter garra quando tentou atacar o Katawara da gangue. No meio da noite, Shinsuke levanta para treinar um pouco, porque desejava ficar mais forte. Ele era filho de um samurai, mas quando pequeno foi zombado por outras crianças por ser fracote. Mas agora seu golpe de espada fez com que o Katawara se revelasse, o que faz Shinsuke se perguntar se ele era capaz de derrotar um desses monstros. O guerreiro pensa que pode seguir seu caminho com os Dangaishu ou com os dois irmãos para se tornar mais forte e ser capaz de derrotar monstros. Nesse momento, Tama aparece adivinhando seu pensamento e joga ele na água. Jinka também aparece e explica que sua irmã estava preocupada de Shinsuke ter saído no meio da noite para tentar roubar alguém, e ela admite que se preocupou à toa, mas Jinka não se importava, porque para ele aquela era só uma ótima oportunidade para sacanear um humano. Jinka deixa Shinsuke tremendo de medo, mas Tama repreende o comportamento do irmão e explica pro guerreiro que aquele é o jeito dele. Mas no meio da conversa, a garota sente sono e vai dormir, agindo como uma criança, o que faz Shinsuke pensar que aprenderia mais se ficar junto com os Dangaishu. No dia seguinte, o guerreiro acorda e percebe que todos os outros já tinham se levantado e ido atrás do Katawara, que eles chamam de Shakugan. Então ele se apressa para alcançar o grupo, porque desejava ver outra batalha contra o monstro. Ele consegue alcançar todos, mas percebe que a situação estava um pouco tensa e decide que era melhor se esconder e observar de longe. Um dos Dangaishu diz pra Jinka ficar fora dos assuntos mundanos, porque eles devem ser resolvidos pelos humanos, mas ele responde que como os monges pretendem ferir um Katawara, era necessário apresentar um bom motivo. Um outro Dangaishu responde que era óbvio que um Katawara que fere as pessoas é mau, mas Jinka diz que se eles vão analisar a história somente com base nisso, então os humanos são os vilões. Tama chama a atenção do irmão novamente e pergunta pros Dangaishu por que o Shakugan tá ferindo os humanos, mas eles negam responder, dizendo que o templo pediu pra eles não tocarem nesse assunto. Jinka fica irritado com tanto sigilo e Shinsuke observa que o garoto odeia mesmo os humanos, diferente da sua irmã que gosta deles e quer fazer do mundo um lugar melhor. De repente, Shakugan aparece atrás do Shinsuke e o garoto fica assustado ao ver como o monstro é grande. Um dos Dangaishu tira o guerreiro da reta para os outros atacarem, e Jinka fica irritado ao ver que Shinsuke estava espiando eles mais uma vez. Em seguida, os Dangaishu tentam prender Shakugan com o poder espiritual deles, mas
Mas enquanto Shinsuke fica impressionado, Jinka fica aliviado por saber que eles não vão conseguir vencer o Katawara somente com aquele poder. Shakugan consegue se soltar, deixando Jinka animado. Porém, Tama manda seu irmão ajudar os Dangaisho. O garoto não gosta da ideia de ajudar os humanos, mas obedece o pedido da garota e enfrenta o monstro com seu bastão. Shinsuke fica impressionado com o poder dele, e Tama pergunta se o guerreiro ainda deseja se envolver com os dois, porque eles vivem naquele mundo das trevas. Mas isso só deixa Shinsuke ainda mais empolgado, porque sabia que conseguiria ficar mais forte ao lado dos dois. Jinka continua enfrentando o Shakugan e usa os talismãs imbuídos com seu poder espiritual, fazendo surgir várias mãos que acertam o monstro. Mas quando estava prestes a derrotar o Katawara, o garoto nota algo no Shakugan que chama sua atenção. O monstro tenta atacar Jinka. O garoto rapidamente se esquiva do golpe e em seguida carrega os dois Dangaishos para meter o pé dali. Shinsuke fica travado de medo e quase fica para trás, mas no fim todos conseguem fugir enquanto as mãos gigantes da técnica de Jinka seguram o Shakugan. Já em segurança, Shinsuke comenta que está impressionado com o fato de Jinka ter corrido de forma tão veloz, principalmente por estar carregando os dois monges. Também explica que isso é graças ao treinamento que seu irmão recebeu de alguém chamado Kokugetsusai, e os Dangaisho reconhecem o nome do monge Sendou e ficam impressionados ao descobrir que o garoto é seu aprendiz. Um deles, que possui uma cicatriz em formato de X na testa, chamado Inga, comenta que Kokugetsusai já derrotou incontáveis feiticeiros e espíritos do mal, e que os boatos dizem que nenhum humano ou Katawara conseguiu enfrentar ele e sobreviver, e por isso o monge ficou conhecido como Matador de Fênix. O homem pergunta como Jinka conseguiu ser treinado por uma lenda como ele, e o garoto explica que Kokugetsusai o criou desde pequeno e por isso não teve que fazer muita coisa para aprender com ele. Em seguida, Tama deixa claro para os dois monges que eles estariam mortos se não fosse por seu irmão, e como forma de retribuir o favor, eles devem contar tudo o que sabem sobre o Katawara, que chamam de Shakugan. Os dois aceitam, mas Inga alerta que eles vão se arrepender de terem atacado a criatura quando souberem a verdade. Ele conta que o Katawara é uma humana modificada espiritualmente, sendo que Shakugan é o nome verdadeiro dela. Seu parceiro, Oh-Ho, continua explicando que para tentar reforçar seu poder militar, os Dangaisho estão tentando transformar humanos em Katawaras, e a garota era uma super soldada experimental criada pelo templo principal dos Dangaisho. Tama pergunta como ela se transformou em monstro e Oh-Ho explica que eles recrutaram camponeses que possuem potencial espiritual para realizar os experimentos, e dentre eles, Shakugan ficou fora de controle durante o procedimento e conseguiu fugir. Ele conta que após sua fuga, ela voltou para a vila que costumava morar e eliminou todos os moradores, provavelmente pelo rancor que sente por ter sofrido discriminação e maus tratos de todos por possuir energia espiritual. Inga explica que Shakugan deixou os corpos tão desfigurados que foi impossível identificar as pessoas mortas, e que provavelmente ela continua vagando pela região em busca de outros sobreviventes. Ao terminar de escutar toda a história, Shinsuke fica furioso com a forma que os samurais e os monges tratam os camponeses como lixo, assim como tratam a vida dos fracos como se não tivesse nenhum valor, sendo preciso ser forte e importante para ser valorizado. Oh-Ho diz que nunca foi a intenção deles que as coisas acabassem daquela forma, e que como a garota era maltratada pelos moradores da sua vila, eles pensaram que estavam ajudando ela. Porém, isso só deixa Shinsuke ainda mais irritado. Afinal, como os Dangaisho acharam que estavam ajudando Shakugan a transformando em um monstro. O monge explica que eles pretendiam tornar a garota um membro do monastério, mas depois que fugiu, ela eliminou a sua vida e os Dangaisho que mandaram atrás dela, e por isso deixou de ser uma vítima, e o objetivo deles mudou e se tornou eliminar Shakugan. Shinsuke começa a gritar com eles novamente, mas Tama dá um chute no cara e diz que aquele é um trabalho para os irmãos da renovação mundial. O homem começa a dizer que eles não deveriam se envolver, já que era um assunto dos Dangaisho, mas a garota questiona se eles são capazes de deter Shakugan. Inga admite que eles precisam de reforços para lidar com o problema e aceitar a ajuda dos irmãos. Então Shinsuke pergunta se Jinka vai deixar os outros decidirem por ele. O garoto responde que não se importa e que vai tentar solucionar o problema com uma boa pancada. E assim eles saem pro lado de fora e os dois irmãos usam a técnica de transfiguração. Tama faz sua mão sangrar e após Jinka ingerir uma gota e harmonizar seu espírito com os poderes da irmã, ele se transforma parcialmente em uma raposa yokai, enquanto a garota fica com cabelos pretos. Inga imediatamente reconhece a técnica secreta de Kokugetsusai, lembrando que já leu a respeito da transfiguração, mas comenta que no melhor dos casos, Jinka só vai conseguir lutar de igual para igual com um humano modificado. De repente, Shakugan aparece e eles percebem que a criatura seguiu eles até lá. Jinka se prepara para lutar e em seguida começa a golpear o Katawara com seu bastão repetidas vezes, apesar de claramente estar pegando leve com a criatura. Os monges observam que Jinka não estava dando tudo de si, e como sabiam que Shakugan é bem resistente,
pensam que aquilo poderia não acabar bem pro garoto. Nesse momento, o Katawara acerta um golpe em Jinka e se prepara para lançar um ataque poderoso, uma técnica secreta dos Dangaisho chamado de o rugido do tremor celestial. Os monges ficam preocupados com o garoto, enquanto Tama permanece confiante de que o ataque não vai fazer nem cócegas no seu irmão. Jinka vê o golpe se aproximando e usa a técnica da mão gigante, chamada de o punho terroso do monarca, para quebrar o ataque e acertar bem no meio do Katawara. E assim a criatura se quebra em 1000 pedaços, fazendo o garoto pensar que exagerou. Porém, graças ao ataque, Shakugan consegue voltar a ser humana. Eles correm para ver a garota desmaiada, mas os dois monges mandam os garotos se afastarem, dizendo que ela tá sob custódia dos Dangaisho. Shinsuke na mesma hora se prepara para lutar, mas Inga decide que o melhor é ir embora, já que não estava disposta a enfrentar os poderes de Jinka. E assim, após Oho concordar e os dois começarem a ir embora, o garoto libera seu poder, fazendo ele e sua irmã voltarem ao normal. Porém, Tama chama os monges para dizer que todos os culpados merecem punição. Ela pede para os dois mostrarem onde fica o templo principal dos Dangaisho, o local que realizou os experimentos com os humanos, para que eles possam pagar, o que deixa os monges surpresos. Inga explica que eles possuem mais de 300 monges dentro do templo, achando que isso faria os irmãos desistir, mas Jinka fica contente com a ideia de espancar 300 monges de uma só vez. Percebendo que eles não iam mudar de ideia, Inga manda os dois perguntarem a localização do lugar para Shakugan, mas deixa claro que quando o momento chegar, os Dangaisho vão enfrentar eles com força total. E assim os monges vão embora e Shinsuke pensa que Tama e Jinka só podem ser doidos por quererem enfrentar todos os Dangaisho do templo sozinhos. Depois de algum tempo, Shakugan finalmente acorda. Tama e Shinsuke perguntam como ela estava se sentindo e a garota fica confusa com o que estava acontecendo e pergunta se a cirurgia espiritual já terminou. Então eles se apresentam e, percebendo que ela não se lembrava de nada do que tinha acontecido, Jinka pede para ela contar a última coisa que se lembra. Shakugan conta que tinha acabado de colher alguns vegetais quando voltou para sua vila e viu seu pai conversando com um monge. Ele estava feliz, segurando uma boa quantia de dinheiro, e mal conseguiu olhar para ela antes de a deixar sozinha com o monge. Então o homem diz que sabe que ela deseja pertencer a algum lugar, já que é maltratada por todos da vila, e que ele possui o que ela quer. Shakugan conta que depois disso, o monge a levou para as montanhas e disse que tudo estaria resolvido quando ela acordasse, e a colocou para dormir, sendo essa a última coisa que se lembra. Shinsuke volta a ficar furioso com os monges e Shakugan pergunta o que está fazendo naquele lugar. Jinka explica que depois da operação, ela ficou fora de controle e fugiu do templo dos Dangaisho. Shinsuke reclama da sinceridade do garoto e Tama rapidamente inventa que ela não se lembra de nada por conta da febre, que a fez perambular pelas montanhas por alguns dias. Então a garota pede desculpas por dar trabalho para eles. Depois, Shinsuke sai para cortar um pouco de lenha, como forma de pagar a hospedagem deles, aproveitando a tarefa para descontar na madeira toda a raiva que estava sentindo dos Dangaisho por terem feito o que fizeram com a garota sem nem se importarem. Em um flashback é mostrado quando Shakugan retornou para sua vila como um monstro e perdeu o controle ao ver todos que a fizeram sofrer, incluindo seu próprio pai, que ainda estava carregando o dinheiro que recebeu do monge. De volta pro presente, Shinsuke continua cortando a lenha até Tama aparecer, perguntando onde estava seu irmão, porque tudo já estava pronto para eles partirem para o templo principal dos Dangaisho. Shinsuke explica que não viu Jinka e pergunta como será que os monges conseguiram transformar um humano em Katawara, mas Tama apenas responde que não fazia ideia de como eles fizeram isso. A senhora que estava hospedando os quatro acha a garota fofa e pergunta a sua idade. Então Tama responde que tem uns 200 e poucos anos, mas a senhora acha graça por pensar que é apenas uma brincadeira da criança. Depois, Shinsuke sai para procurar Jinka e o encontra tranquilamente perto de um penhasco. Ele explica que tudo tá pronto para todos partirem e o garoto agradece, dizendo que Shinsuke é um bom empregado, o que deixa o cara irritado. Afinal, ele só estava fazendo um favor em chamar ele. E assim, o grupo parte em direção ao templo principal dos Dangaisho, com Shinsuke ansioso para fazer os monges pagarem por terem feito Shakugan sofrer e eliminar todas as pessoas da sua vila, apesar dele reconhecer que tá longe de ser forte o suficiente para enfrentar todos eles. Então Shinsuke pergunta pra Jinka se ele pretende mesmo enfrentar os Dangaisho pelo que fizeram com Shakugan, afinal ela é uma humana que ele tanto odeia. O garoto esclarece que o motivo dele é outro, porque os Dangaisho são seres humanos que caçam Katawara, e por isso ele vê o grupo como um bando de vermes que devem ser detetizados. Isso deixa Shinsuke assustado e Jinka repara o medo nos seus olhos. O cara tenta negar e se fazer de corajoso, dizendo que não tem medo de um moleque como ele. Em seguida, Shinsuke diz que vai acompanhar os dois até ficar forte o suficiente, mas Jinka fala que se algo acontecer com ele não é problema dos dois. Depois de caminharem um pouco, os quatro chegam no vale,
onde segundo a Shakugan, o templo principal fica bem no meio dele, o que faz o lugar ser bem fácil de ser localizado. Então Tama sobe na cabeça do Shinsuke para se localizar melhor e pergunta para Shakugan se foi lá que a operação dela foi realizada. A garota concorda e Dika pensa que para eles chegarem no templo, tem que cruzar os portões e atravessar o prédio até a área interna. Sua irmã aproveita para lembrar que o objetivo deles é apenas dar um susto nos monges, para pedir que eles deem um fim nos experimentos, porque para ela nem todos devem ser malfeitores. Em seguida, a garota pede para Shakugan e Shinsuke ficarem junto com ela, observando a situação do alto de uma montanha, enquanto Jinka cuida de tudo, e seu irmão avisa que a situação pode demorar mais do que o normal, o que deixa ela um pouco triste. E assim, após os dois ativarem novamente a técnica de transfiguração, os irmãos se separam e Tama vai com os outros pro alto de uma montanha, enquanto Jinka parte pro templo. Ao chegar lá, ele fica animado com a ideia de derrubar os portões do local, porém para sua surpresa, os Dangaisho abrem as portas, mostrando estarem preparados para enfrentarem o garoto, graças a Inga, que estava aguardando sua chegada. O monte garante que Jinka terá um funeral extraordinário e manda os outros atacarem. O garoto agradece as boas-vindas, ficando empolgado para enfrentar tantos humanos de uma só vez. Em seguida, todos o golpeiam em diversas partes do seu corpo, mas os Dangaisho logo percebem que foi apenas um Shikigami e que ele estava na verdade em cima do telhado. Nesse momento, Jinka prepara o punho terroso do monarca neles, enquanto perto dali, Shakugan, Shinsuke e sua irmã se esforçam para ver a luta do alto da montanha. Jinka continua atacando os monges quando Inga de repente atira na sua perna com uma espingarda. O garoto permanece firme e bate nos Dangaisho, dando uma surra neles com seu bastão. Porém, quando estava prestes a atacar Inga, Jinka percebe que os monges estavam prestes a usar a técnica secreta deles, o rugido do tremor celestial. Após o ataque, Shinsuke fica preocupado com Jinka, devido ao tamanho da explosão que a técnica secreta dos Dangaisho causou. Inga pensa que conseguiu derrotar o garoto, mas em seguida, Jinka ataca ele e os outros monges com fúria, fazendo ele perceber que o garoto faz jus ao seu mestre, apesar de saber que a energia espiritual de Jinka não iria durar para sempre. Algum tempo depois, Tama observa que os movimentos de luta pararam e deduz que seu irmão conseguiu vencer e seguir o caminho para o castelo do templo, onde os Dangaisho realizam experimentos com seres humanos. Nesse momento, Shinsuke observa que apesar da garota ser uma Katawara em forma humana, ela ainda possui suas orelhas de raposa. Então Tama mostra que também possui orelhas humanas, e explica que as da raposa são para ela não esquecer quem realmente é, além de ser útil para ouvir bem. Shinsuke pergunta se Tama deixaria de ser uma Katawara caso se esqueça quem ela é, mas a raposa explica que isso não mudaria sua natureza e que apenas gosta de manter suas orelhas durante a transfiguração, por uma questão de costume. Então Shinsuke pergunta se Jinka pode manter a sua forma de Katawara caso mantenha a técnica de transfiguração por muito tempo, e Tama explica que essa técnica acaba um pouco antes de acontecer a transformação permanente, e por conta disso ele não poderia se manter como Katawara para sempre. Enquanto isso, na floresta do templo, Jinka é observado pelos Dangaisho e o líder deles, Yazen, que estava desapontado com seus monges por terem permitido que um simples garoto fizesse o que bem entendesse. O líder decide que o melhor a se fazer naquela situação é mudar o laboratório para um lugar onde eles não sejam incomodados. Ao mesmo tempo, Jinka observa Yazen conversando e suspeita que ele seja o chefe. Em seguida, o líder deixa um dos monges responsável por dar um jeito em Jinka, e assim, um homem enfrenta o garoto sozinho, confiante de que vai vencer e fazer ele se arrepender por ter mexido com os Dangaisho. E assim o monge se transforma em uma criatura e Jinka deduz que se trata de um dos humanos aprimorados que passaram pelo experimento. A criatura avança e agarra o garoto, mas Jinka vira o jogo facilmente, o esmagando com uma técnica chamada flagelo da árvore anciã. Em seguida, Inga aparece e nota que o garoto já tá ficando cansado de tanto usar golpes, então ele pergunta qual é o objetivo dele ao enfrentar os Dangaisho, porque por mais que entendesse que os experimentos de aprimoramento espiritual são nojentos, aquilo não era da conta dele, e mesmo que Jinka consiga vencer os monges, será caçado pelo resto da vida. Jinka ignora tudo que Inga diz, já que ele entende que o homem estava apenas tentando ganhar tempo até os reforços chegarem. Depois, como uma recompensa por Inga ter o desafiado tanto, ele decide responder a sua dúvida e contar o que está buscando. Jinka explica que seu objetivo é roubar todo o material de pesquisa dos Dangaisho, para conseguir aperfeiçoar a técnica de transfiguração do seu mestre, porque seu sonho é se livrar da sua parte humana e se tornar um Katawara verdadeiro e completo. Após explicar o que está buscando, Jinka segue seu caminho, deixando Inga surpreso com o objetivo dele. O monge observa que apesar do garoto ser um humano que viaja com uma raposa e yokai, ele é mais demoníaco do que ela. Jinka continua em frente até chegar no castelo que Shakugan explicou ser o local que realiza os experimentos, porém ele não sabia quanto tempo mais a sua força espiritual conseguiria ser capaz de manter a transfiguração. Então Jinka ataca empolgado para cumprir seu objetivo e destruir o local, quando de repente o castelo se mexe e uma mão gigante acerta ele e o manda para longe. Nesse momento, Tama volta ao normal e ela percebe que a transfiguração do
seu irmão se desfez, o que significava que ele estava consciente ou morto. Todos ficam preocupados com Jinka quando de repente um dos Dangaisho aparece a mando do Inga, que o ordenou capturar Shakugan viva ou morta e eliminar os outros dois. Então o monge se transforma em uma criatura e Tama comenta que ele é um dos humanos aprimorados, o que acaba fazendo Shakugan recordar das suas memórias de quando estava na sua forma de monstro. Shinsuke começa a fingir que eles são apenas viajantes e que não sabem de nada sobre os Dangaisho ou seus experimentos, e em seguida começa a implorar para o monge poupar suas vidas. Porém fica na cara que era mentira e que ele sabia de tudo, já que chamou o monstro de monge. Shinsuke morre de medo de ser atacado, mas continua implorando por sua vida e abraça a criatura, na tentativa de prender ele e o enrolar ao máximo para que Tama e Shakugan pudessem aproveitar a oportunidade para fugirem, porque ele estava determinado a ser mais forte e não fugir como um covarde. Porém, quando o monstro estava prestes a atacar, Shakugan transforma seu braço em Katawara e manda a criatura para longe, salvando Shinsuke e deixando o oponente inconsciente. Então ela explica que conseguiu se lembrar de tudo que tinha esquecido, recordando de quando atacou todas as pessoas da sua vila, incluindo as crianças e seu próprio pai. Por conta das lembranças, a garota começa a se sentir um monstro e foge para longe dos dois. Shinsuke tenta ir atrás, mas Tama fala para ele deixar ela ir, porque as memórias do pavor e do sofrimento que causou às pessoas no momento tá controlando a sua mente. Ele ignora o conselho da raposa e vai atrás da Shakugan. Isso faz Tama se lembrar de quando perdeu um homem chamado Genzou, que era muito importante para ela. Quando já estava quase sem vida, ele entregou uma carta para ela levar até Kokugetsusai, o monge que treinou Jinka, e depois faleceu, mesmo com a garota implorando para ele não partir. Em um flashback, vemos Jinka quando criança. Ele estava junto com o Katawara e os dois estavam indo até uma montanha, mas no caminho acabam encontrando vários humanos guerreando entre si. Por conta disso, o Katawara decidiu que era melhor eles voltarem até o mestre Kokugetsusai. Ao ver a guerra, Jinka ficou cheio de perguntas que seu amigo não sabia responder, como qual lado iria vencer ou quantos iriam resistir à batalha. Ele também pergunta por qual motivo os humanos estavam guerreando e o Katawara responde que acredita que é algo que faz parte da vida dos humanos. Durante o caminho de volta, eles encontram o monstro que estava se alimentando dos corpos que foram eliminados na guerra. O Katawara esconde Jinka com a mão e dá meia volta. Porém, nesse momento, alguns humanos avistam os monstros e começam uma caçada. O Katawara tenta fugir, mas como percebe que estava ficando cercado, ele esconde Jinka em uma das moitas e pede para ele ficar escondido até que tudo fique em silêncio. Jinka obedece o seu amigo, mas quando tudo termina, ele sai do esconderijo e encontra o corpo do Katawara sem vida e cheio de flechas, sendo esse o começo do ódio que Jinka sente pelos humanos. Em seguida, o garoto percebe um homem ferido perto dele, que ainda estava querendo eliminar monstros. Então Jinka pega uma espada no chão e dá um fim na vida do homem. De volta pro presente, Jinka acorda assustado porque tinha sonhado com seu passado, de quando perdeu seu amigo pros humanos. De repente, ele escuta a voz de Yazen, que se comunica com ele através de um shikigami de tecido. O homem comenta que fez bem em certificar se o garoto conseguiu sobreviver ao golpe que levou de Taizen, como é chamado o castelo do templo principal dos Dangaisho, que o mandou pelos ares. Yazen então se apresenta para Jinka como líder dos monges e diz que vai ter que mandar assassinos atrás dele para silenciar ele, já que ele sabia demais. O garoto zomba Yazen por pensar que alguém é capaz de o derrotar, mas o homem o ignora e pergunta como tá Kokugetsusai. Então Jinka responde que seu mestre faleceu. Yazen diz que isso é tudo que ele precisa saber e se despede do garoto, desfazendo o shikigami de tecido. Enquanto isso, Shinsuke procura Shakugan pela floresta. Ele já estava cansado de tanto correr, mas nega desistir de encontrar sua amiga. De repente, o garoto tropeça em um galho de árvore e sai rolando até a beirada de um penhasco, onde por coincidência a garota estava refletindo sobre tudo o que fez. Assim que Shakugan vê Shinsuke, ela começa a correr, mas antes dela sumir de novo, ele questiona o motivo dela estar fugindo. A garota explica que quer ficar sozinha, já que ela é um monstro e uma assassina que machucou muitas pessoas. Shinsuke tenta dizer para Shakugan que ela não fez isso porque quis, já que foi usada pelos monges. Porém, a garota diz que embora seu pai de fato a vendeu para os Dangaisho, ela também tem culpa do que aconteceu porque aceitou passar pelo experimento quando eles lhe ofereceram poder. Shinsuke questiona o que tinha de errado em querer poder, mas nesse momento o piso onde ele estava cede o deixando pendurado num penhasco. A garota fica preocupada, mas quando percebe que ele tá bem, ela aproveita para fugir. Shinsuke tenta escalar sozinho para ir atrás dela, mas acaba caindo. Felizmente, uma árvore amortece a sua queda, fazendo ele parar no chão em segurança. Em seguida, Tama aparece e antes de Shinsuke continuar procurando por Shakugan, ela pergunta por qual motivo ele tá fazendo tanta questão de ir atrás da garota. Shinsuke explica que não tem bem um motivo e que simplesmente acha que não deve deixar Shakugan sozinha naquele momento, e que ela e Jinka nunca vão entender como os humanos realmente se sentem. Então ele se vira para continuar sua busca, mas Tama tá com um graveto na cabeça do cara para dizer que ele tá indo na direção oposta, e assim os dois vão juntos atrás da Shakugan. Ao mesmo tempo, Jinka pensou que chegou o momento de se juntar à sua irmã. Ele anda pela floresta para ir
ir até ela quando encontra algumas flechas em uma árvore, que o faz lembrar do sonho horrível que teve. Isso faz Jinka pensar que se ele fosse forte o bastante como é agora, teria conseguido salvar o seu amigo, mas em seguida ele pensa que não deve ficar pensando nisso, e sim agradecer por ter conseguido adquirir aquele poder, que o deixou pronto para mostrar aos humanos a profundeza das trevas. De repente, seus pensamentos são despertados por Shakugan, que aparece correndo na floresta. Ele estranha o braço dela tá na sua forma de Katawara e ela fica feliz ao ver que o garoto tá vivo. Em seguida, Shinsuke aparece e pula em cima da garota. Tama chega logo atrás dele e fica feliz ao ver seu irmão, que tava confuso e sem entender o que tava acontecendo. Shakugan tenta fugir dos braços de Shinsuke, mas o garoto continua segurando. Ela diz que ela não pode fugir de si mesma e que ela não é um monstro e sim uma humana. Depois ele fala que as pessoas fracas não têm escolha e que não conseguem vencer a opressão, e por isso é natural desejar ser mais forte e querer poder. Então Shinsuke começa a chorar e pergunta por que Shakugan não tá feliz, já que agora ela possui o poder. Ela fica sem entender a tristeza dele e os dois começam a chorar juntos. Tama e Jinka os observam e lembram novamente de quando sofreram suas perdas. Em seguida, a raposa diz pro seu irmão que assim como existem Katawaras gentis e cruéis, também existem humanos dos dois tipos. Ela também lembra que ele próprio é um humano e por isso deve superar seu ódio pela sua espécie, independente de quanto tempo precisar. Depois, Tama pede pra Shakugan se juntar a eles. Jinka questiona a decisão dela, já que ele sabia que os assassinos viriam atrás dos dois, e por isso achava que o mais seguro seria deixar Shinsuke e Shakugan longe daquela situação. Porém, Tama discorda e diz que naquele grupo possui uma Katawara, um humano e uma metade das duas coisas, e que ele possui o poder de proteger os três e poderia dessa forma aprender com eles a viver a sua vida. E assim, em tempos de guerra entre humanos e Katawara, monstros devoram as pessoas enquanto elas os caçam, ao mesmo tempo que em um pequeno grupo, humanos e Katawaras andam de mãos dadas. Depois, a turma vai para casa do mestre de Jinka, Kokugetsusai, onde o garoto foi criado e viveu um tempo sozinho depois que o monge morreu, até encontrar com sua irmã. Lá Shinsuke treina com Jinka e obviamente o cara leva uma surra. Enquanto isso, Tama arruma uma roupa para Shakugan não ter problemas ao transformar seus braços em Katawara. Jinka se pergunta se algum dia vai se sentir à vontade naquela casa, quando uma criatura aparece para cumprimentar ele e Tama. O monstro explica que passou para avisar sobre um Katawara que exige sacrifício de uma vila, embora não proteja os moradores do lugar de nenhuma forma, sendo um trabalho para os irmãos da Renovação Mundial resolver, como Tama chama ela e Jinka. E assim os dois partem para investigar a situação da vila, e a raposa deixa algumas tarefas para Shinsuke e Shakugan fazerem até eles voltarem. Porém a garota sai para buscar alguns vegetais, deixando todo o trabalho pesado para Shinsuke. Na vila, Tama e seu irmão descobrem que os moradores chamam o Katawara que exige os sacrifícios de O Grande Guragura, e a raposa garante para os moradores que os dois dão conta de resolver o problema para eles. Inicialmente as pessoas negam a ajuda, pensando que os irmãos estavam querendo ser pagos pelo serviço, mas Tama explica que os dois não se interessam por dinheiro e que apenas desejam que eles tratem bem e ajudem os forasteiros ao menos uma única vez, para que eles possam contribuir o favor ajudando o próximo também. Todos os moradores veem Tama como louca, mas ela fica toda orgulhosa do seu discurso motivacional, achando que eles vão ser mais bondosos graças à sua ajuda. Então o garotinho da vila guia os dois irmãos até o Katawara, e no caminho, Tama continua pensando que vai criar uma onda de bondade com seu trabalho. Então Jinka diz que renovar o mundo com aquela tática pode demorar 1000 anos, mas a sua irmã não fica desanimada, porque para ela, se o mundo tiver melhor após 1000 anos, ela vai ter cumprido o seu trabalho. Jinka se pergunta até quando eles vão ser os irmãos da Renovação Mundial, que vão sair pelo mundo combatendo o mal, quando o garoto que tá guiando eles, chamado Mokishi, para no meio do caminho para reclamar da demora pela ajuda, porque no dia anterior sua mãe foi devorada pelo Grande Guragura. Ele fica revoltado pelos dois não terem chegado antes e diz que torce para que eles também sejam devorados pelo monstro. Jinka pensa como os humanos só se importam consigo mesmos e que não merecem o amor da sua irmã, porém a raposa também fica revoltada com o garoto e o repreende, dizendo que se deseja uma ajuda perfeita, ele mesmo deve dar um jeito de se tornar um salvador impecável. Então depois de gritar e bater no garoto por sua atitude, os três finalmente chegam no lugar que o Katawara vive. Tama pergunta pro Grande Guragura qual é o motivo dele estar exigindo sacrifícios da vila, e o monstro explica que esse é o seu pagamento por não destruir o lugar. A raposa comenta que aquilo é uma injustiça e dá 3 opções pro Grande Guragura: se arrepender das suas maldades e pedir perdão, ou apanhar para depois pedir perdão, ou morrer de tanto apanhar. Porém a criatura ignora as palavras da raposa e lança um ataque nos três. Jinka rapidamente levanta Tama e o garoto no ar para proteger eles do golpe. Ele diz que por mais que odeie enfrentar Katawaras, não pode ignorar o fato dele ter tentado machucar sua irmã e promete fazer o monstro pagar. O Grande Guragura fica com medo do garoto e na mesma hora retira uma mulher da sua barriga, que ainda não tinha sido digerida, para ter uma refém para se proteger de Jinka. O garoto pensa em agir antes da sua irmã dizer alguma coisa, mas
nesse momento Mokishi começa a implorar pro monstro não machucar a sua mãe e usar ele de refém no lugar dela. Então Tama deixa Jinka decidir como prosseguir. Ele pensa que sua escolha obviamente é ignorar a refém, já que não se portava com os humanos. Porém, ele não consegue ignorar a criança chorando por sua mãe. De repente, um homem aparece e rapidamente elimina o grande Guragura. Ele chama Jinka de discípulo do Kokugetsusai, o matador de fênix, como seu mestre costumava ser chamado, mostrando que conhece o garoto. E assim, enquanto Mokishi tem seu reencontro com sua mãe, Jinka e Tama descobrem que o homem que eliminou o Katawara se trata de um dos assassinos que os Dangaisho disseram que iriam enviar atrás deles. O homem comenta que tá um pouco desapontado com Jinka, porque os monges falaram que ele é um monstro em pele humana, não conseguindo enxergar o garoto daquela forma. Então ele faz Mokishi e sua mãe de refém para obrigar Jinka a enfrentar ele em um duelo, como uma forma de impedir que os irmãos fujam. Jinka pensa que não se importa nem um pouco com o que acontece com os humanos, mas por algum motivo ele não consegue ignorar os reféns. Por conta disso, Jinka e o homem vão até um local sem rochas para terem o duelo, onde Tama manda ele se apresentar. O homem diz que se chama Zanzou Raidou e que é um dos Come-Trevas. Ele explica que os Dangaisho mandam ele atrás de um Katawara e ele os elimina e vende os pedaços para as pessoas que se alimentam da carne dos monstros, o que para ele é algo normal, já que os Katawaras se alimentam dos humanos, o que torna uma via de mão dupla. Os dois irmãos são pegos de surpresa, porque não sabiam que existiam pessoas que se alimentam de criaturas, e Jinka fica revoltado pelo fato de os Katawara, que para ele são dignos de veneração, são mastigados por dentes humanos que desonram os seus corpos. Então Jinka se apresenta para Raidou como monstro, e em seguida os dois começam a lutar, e Jinka enfrenta seu oponente com uma técnica chamada Brado da Princesa Flamejante. O homem usa sua espada feiticeira para bloquear o ataque e logo depois lança um golpe, fazendo Jinka usar o punho terroso do monarca para se proteger. O garoto observa que a espada de Raidou possui um grande poder espiritual, então ele ataca com suas técnicas chamadas Flagelo da Árvore Anciã e Muralha do Dragão d'Água. Tama observa a luta dos dois, ao lado de Mokishi e sua mãe, e nota que o homem forçou seu irmão a usar 4 de suas técnicas principais. Depois de um tempo, eles ficam exaustos de tanto lutar, e Raidou admite que não consegue vencer Jinka com a sua espada feiticeira. O garoto pergunta se ele estava se rendendo, mas Raidou explica que apenas vai trocar sua arma para uma que consiga o derrotar. Jinka estranha porque não sente nenhum poder espiritual vindo da nova espada do seu oponente, e fica sem entender por que Raidou decidiu lutar com uma arma normal. Então o homem avança na direção dele, desviando de todos os punhos terrosos, e ataca Jinka, que se protege com seu bastão, ficando cada vez mais irritado com aquele duelo, quando de repente sua defesa falha e Raidou consegue colocar a espada no seu pescoço. Jinka pensa que vai perder a sua vida, mas o homem apenas guarda sua arma, deixando o garoto aliviado por estar vivo, o que faz a transfiguração perder o efeito e ele volta à sua forma humana. Então Jinka pergunta por que Raidou não o matou. O homem explica que ele não parece ser apetitoso e não é legal eliminar presas se não vai se alimentar delas, e por isso o garoto deu sorte e vai continuar vivo. Em seguida, Raidou pede para a raposa enfiar bom senso na cabeça do seu irmão e se prepara para ir embora. Mokishi e sua mãe o agradecem por ter salvado ela quando derrotou o Katawara, mas o homem fala que eles devem agradecer Jinka, porque se o garoto não tivesse lutado, ele teria devorado os dois. Então Raidou vai embora e a mãe de Mokishi agradece a Jinka e Tama pela ajuda, e o garoto pede desculpas por ter desejado mal a eles. Porém Jinka simplesmente vai embora sem dizer uma palavra, porque não sentia que merecia gratidão, já que não fez nada e quase abandonou os dois. A sua irmã explica que embora tenha considerado, ele não os abandonou, porém seu irmão estava preocupado apenas com o fato de ter perdido para um mero humano. Mais tarde, Raidou se alimenta do grande Guragura, percebendo que o sabor dele só não é pior do que a sua aparência, e que com certeza não dava para vender aquela carne. Nesse momento, um dos Dangaisho questiona por que ele não eliminou o Jinka, mesmo tendo vencido o duelo. Ele lembra Raidou que a vida da irmã dele tá nas mãos dos Dangaisho, e por isso ele deve enfrentar o garoto novamente e acabar com sua vida. No dia seguinte, Shinsuke estava todo dolorido por ter feito as atividades sozinho. Nesse momento, Tama acorda e pergunta onde seu irmão estava, e Shakugan explica que viu ele saindo de casa bem cedo. Jinka estava sozinho pensando na luta do dia anterior. Ele fica um bom tempo lembrando a forma que perdeu para um humano, quando percebe alguém se aproximando. Antes de atacar, Jinka reconhece que era Shakugan, e a garota explica que foi atrás dele para o chamar para almoçar, mas o garoto manda ele ir embora, dizendo que tá sem fome. Então Shakugan comenta que sobre o que aconteceu e tá feliz por Jinka ter sobrevivido à luta, porque enquanto ele estiver vivo, mais coisas boas vão acontecer. Jinka pergunta o que aconteceu de bom, já que ela foi exilada da sua vila, vendida por seu próprio pai e transformada em meio Katawara. A garota explica que apesar de tudo que aconteceu, ela tá feliz por ter conhecido ele, Tama e Shinsuke, e insiste pra Jinka ir almoçar. Quando os dois veem um monge que entrega uma carta de desafio pro garoto e explica que Jinka vai ter que enfrentar Raidou novamente, só que dessa vez com as suas vidas estando em jogo, e caso ele tente fugir, o clã Yamato será exterminado.
exterminado. Jinka diz que não se importa com o que acontece com os moradores do clã, e o monge acha graça do fato de o garoto, que foi abandonado pelos Yamato, escolher o destino deles. Depois, Jinka e Shakugan voltam para casa e contam o que aconteceu. Shinsuke fica revoltado com o ocorrido e chama os Dangaisho de covardes e pergunta por que eles ameaçaram o clã. Tama explica que é onde mora a família de Jinka. Então o garoto conta que não possui nenhuma relação com seus pais, porque seu mestre o adotou logo depois que nasceu. Sua irmã pergunta o que ele vai decidir e Jinka explica que, embora não se importe com o que vai acontecer com o clã Yamato, ele não consegue aceitar o fato de ser derrotado por um humano. E assim, Jinka decide aceitar o desafio, apesar de ter medo do resultado da luta, entendendo que precisa encontrar uma forma de vencer para sobreviver. No dia seguinte, Raidou e Jinka vão se enfrentar novamente, com a turma assistindo a luta ao lado do Dangaisho. Porém, assim que o duelo começa, o garoto percebe que tomou a decisão errada, porque apesar de ter conseguido encontrar uma forma de ajustar seus ataques de acordo com seu oponente, Raidou conseguiu ir além e superar ele. Nesse momento, Jinka começa a ver toda a sua vida passar diante dos seus olhos, pensando que aquele vai ser o seu fim, mas isso faz ele ficar determinado a encontrar uma saída. Então Jinka usa sua técnica de punho terroso do monarca para esmagar seu adversário, sem se importar de sofrer o ataque junto com ele. O golpe deixa os dois esmagados e quebra a arma de Raidou e o garoto começa a rir. Ele diz que ser levado à beira da morte acabou fazendo ele acordar para a luta para valer. Porém, diferente de Jinka, Raidou mal consegue ficar em pé depois de ser esmagado e admite derrota, fazendo o garoto soltar uma gargalhada sinistra por ter conseguido derrotar um humano. Tama fica aliviada por ver que seu irmão conseguiu vencer, porque estava com medo de perder mais uma pessoa importante para ela. Então o efeito da transfiguração passa e Raidou se prepara para o seu fim, mas Jinka diz que ele tem sorte e vai continuar vivendo, sendo as mesmas palavras que o homem disse para ele quando o derrotou no último duelo. Tama fica orgulhosa pela atitude do seu irmão, enquanto Shakugan e Shinsuke ficam impressionados com a capacidade de luta dele. Tama explica que os três estavam torcendo para Jinka e pergunta para ele se era tão ruim assim ter colegas humanos. Ao mesmo tempo, Raidou ainda não conseguia ficar de pé e se preocupa com o que os Dangaisho vão fazer com a sua irmã, já que ele perdeu a luta. O monge que ordenou que aquele duelo acontecesse explica que recebeu uma mensagem enviada por sua irmã, que conta que caso ele perdesse, ela seria a próxima assassina. Raidou fica confuso e os Dangaisho explica que na verdade a vida da sua irmã nunca teve nas mãos deles, porque nenhum é páreo para ela, e que na verdade a garota é uma das 4 líderes fera deles. Então o monge aconselha Raidou a esquecer a sua irmã, porque ela já abandonou a humanidade para ser um demônio da guerra. Alguns dias depois, Jinka e Tama seguem Shinsuke até a entrada de uma caverna e descobre que ele tá levando um bolinho de arroz para Raidou, que em troca de comida tava treinando Shinsuke a manejar uma espada. Raidou começou a refeição tranquilamente, enquanto nota que o cara possui golpes verticais bons, apesar de ter que melhorar os laterais. Então ele manda Shinsuke relaxar seus ombros e prestar atenção no som que o ar faz, explicando que quando realizar o golpe correto, o som vai ser diferente. Com seu conselho, Shinsuke consegue fazer um golpe lateral correto, enquanto os dois irmãos o observam escondidos em uma moita, e Jinka diz que o cara merece uma surra por ter pegado a comida da despensa deles. E assim, Jinka chama Shinsuke, dando um susto nele, já que ele não tinha percebido a presença do garoto e da sua irmã, diferente de Raidou, que notou os dois escondidos. Shinsuke rapidamente explica que Raidou não é um homem mau, e com isso, o homem é levado até a casa de Jinka para a turma poder curar seus ferimentos da luta, onde ele aproveita para contar o motivo de ter ficado junto com os Dangaisho. Raidou explica que o seu clã não tem muito poder político, mas em compensação possuem bastante força espiritual, que acaba envolvendo eles em batalhas contra Katawaras, e por conta disso eles tentaram não chamar atenção. Porém, como ainda precisava se alimentar, ele se tornou um come-trevas, enquanto sua irmã se tornou uma monja dos Dangaisho. Raidou conta que ela possui um poder espiritual mediano comparado aos outros monges, e por isso os líderes da ordem poderiam eliminá-la a qualquer momento, sendo esse o motivo dele ter obedecido os Dangaisho, apesar de ter descoberto que na verdade a sua irmã, Hino, ganhou fama entre os monges e se tornou Rigan, uma das 4 líderes fera do grupo, e pelo jeito a próxima assassina a ir atrás de Jinka. Então o garoto explica que foi pura sorte ter conseguido derrotar Raidou, sem dar nenhum golpe fatal, e a irmã dele pode não ter a mesma sorte. Porém o homem diz que talvez ela derrote ele e não o contrário. Enquanto isso, Tama reflete que Rigan, o novo nome de Hino, significa rocha gelada, um nome similar ao da Shakugan, o que faz ela e Jinka suspeitarem de que a irmã de Raidou seja outra pessoa modificada espiritualmente. Em seguida, Shinsuke vê uma criatura com a aparência de um tronco de árvore se aproximando da casa e toma um susto, mas depois descobre que se trata de um amigo de Jinka. A criatura tá ferida e conta que uma mulher apareceu do nada e o expulsou, mandando avisar que ela tá atrás do garoto. Na mesma hora, todos desconfiam de Rigan e Raidou tenta ir atrás da sua irmã, mas como ainda estava ferida, ele sente dificuldades em se levantar, e Jinka pede desculpas e explica que vai ter que eliminar ela por ter machucado um dos seus amigos da montanha. Então o garoto sai e Tama pede para Shinsuke e Shakugan ficar na casa
casa cuidando do amigo deles, enquanto os dois estiverem fora, mas Shakugan pede pra ir junto e Shinsuke percebe que vai ficar sozinho com a criatura. E assim, toda a turma, com exceção de Shinsuke, vai até onde Higan foi vista. A mulher fica feliz em ver seu irmão e os dois começam a conversar, mas Jinka os interrompe por tá doido pra lutar e fazer ela pagar pelo que fez com seu amigo. Tama percebe como o garoto tá irritado e manda ele esfriar sua cabeça. Em seguida, os dois ativam a transfiguração e Jinka se transforma. Então, Higan também ativa sua forma de Katawara e se apresenta como uma das 4 líderes fera dos Dangaisho, que tá em uma missão de derrotar Jinka. Ela comenta que isso vai fazer todo o seu clã, incluindo seu irmão, ganhar um lugar com os monges, fazendo o Raidou perceber que essa é a razão dela ter se juntado a eles. Jinka prepara para começar sua luta quando de repente Shakugan reconhece Higan, porque quando elas eram somente Katawara e se chamavam Kagan e Soga, costumavam ser amigos. Isso faz Tama confirmar seu palpite de que humanos modificados são na verdade Katawaras que são selados dentro dos corpos dos humanos, que possuem poder espiritual, sendo que Kagan foi selado dentro de Shaku e Soga dentro de Hino. Nesse momento, a mulher corrige dizendo que agora seu nome é Higan, e que nem a humana e nem a Katawara existem mais. Isso deixa Jinka ainda mais irritado, achando cada vez mais cruel a modificação humana que os Dangaisho fazem, principalmente por brincarem com as vidas dos Katawara. Ele manda Shakugan sair da frente para deixar os dois lutarem, mas a garota diz que Soga é um amigo de Kagan, e por isso ela não pode deixar que ele a machuque. Higan percebe que isso significa que a consciência de Katawara se manteve dentro de Shakugan, e chama a garota de fraca por conta disso, explicando em seguida que sua missão é eliminar não apenas Jinka, como ela também. Isso deixa Kagan, o Katawara de dentro da Shakugan, irritado por Higan tratar a garota que o aceitou dentro do seu corpo daquela forma, e questiona se seu amigo Soga de fato é parceiro dela. Então Higan revela que já devorou a consciência do Katawara há muito tempo, porque ele era algo desnecessário. Na mesma hora, Kagan fica super irritado e pede pra Jinka deixar aquela luta nas suas mãos. O garoto aceita seu pedido, liberando sua transfiguração e diz que deseja ser seu amigo. Então o Katawara explica que Shaku e ele são o único ser que divide o corpo em 2 mentes, e como a garota o considera um amigo, ele também possui a mesma consideração. Em seguida, Shakugan ataca Higan com tudo, usando um golpe chamado Rugido do Tremor Celestial. A mulher fica impressionada com a sua habilidade, mas consegue resistir tranquilamente e ataca ela usando a mesma técnica, apesar de ser muito mais potente. Felizmente, Shakugan também resiste e as duas continuam lutando bravamente. Jinka observa que Shakugan coordena bem as consciências do Katawara e da garota, além de manter o equilíbrio da sua força espiritual, apesar da sua adversária estar no mesmo nível de quando ele fica transfigurado, o que deixa Shakugan em uma leve desvantagem. Enquanto isso, Shinsuke alimenta um amigo de Jinka com algumas minhocas, ao mesmo tempo em que nota que a criatura não é tão sinistra quanto ele pensou inicialmente. Nesse momento, a criatura pergunta se ele é um amigo de Jinka também, e Shinsuke responde que não sabe muito bem se o garoto considera dessa forma. Então a criatura pede para ele ter paciência com Jinka, porque apesar de ser teimoso, ele cuida bem dos seus amigos. Shinsuke responde que já percebeu isso e em seguida decide sair para buscar mais minhocas. Porém, assim que sai de casa, ele sente o frio de repente e percebe a presença de um garotinho chamado Senya, ao lado do seu mestre, Jinun. E ao olhar nos olhos do garoto, Shinsuke enxerga ele em um rio de sangue. Os dois decidem ir embora e logo depois, a criatura sai da casa comentando que sentiu o cheiro de um dragão. Então ele mostra um atalho para Shinsuke chegar até Jinka, mandando eles fugirem para longe o quanto antes. E assim, Shinsuke chega na turma, onde Shakugan e Higan já estavam cansados de tanto lutar. Jinka questiona o cara estar lá, pensando que ele abandonou seu amigo sozinho, mas Shinsuke explica que foi a própria criatura que o mandou para informar que sentiu o cheiro de um dragão e que eles deveriam fugir. Higan logo pensa no mestre Jinun, enquanto Jinka fica desesperado e manda todos fugirem. Porém, nesse momento o dragão encontra eles. Jinun diz que tá lá para executar Higan, que foi acusada por eliminar um oficial do alto escalão do shogunato. A mulher questiona se ele possui alguma prova e diz que tá no meio de uma missão, mas Jinun fala que não cabe a ele se preocupar com as provas e sim apenas em aplicar a justiça. E assim, em questão de segundos, ele se transforma em dragão e ataca Higan com um golpe fatal, sem dar nem tempo de nenhum deles reagir. Em seguida, Jinun volta à sua forma humana e se dirige para Jinka, reconhecendo o garoto como responsável por atacar o templo principal dos Dangaisho. Rapidamente, Jinka pega sua irmã e lança uma cortina de fumaça no local, mandando todos aproveitarem o momento para fugirem e se reagruparem na caverna do perdedor. Então Jinka, transfigurado, Shinsuke e Raidou tentam atacar o dragão, mas Senya protege o seu mestre com o braço de Katawara, dando um golpe fatal nos 3. Porém, em seguida, o garoto percebe que aquele ataque não foi real, e sim apenas uma distração para todos fugirem. Aos poucos, a turma se reagrupa na caverna do perdedor, como Jinka mandou, e Tama percebe que seu irmão estava bem assustado. Shakugan consegue levar Hino ainda com vida, graças à sua vitalidade ter sido aumentada com o processo de modificação espiritual, embora não restasse muito tempo para ela. Raidou pergunta
pergunta pra sua irmã se ela realmente matou um oficial do shogunato, e a mulher explica que Lord Matsunaga ordenou eliminar o Lord Nagayoshi Miyoshi, o assistente do Shogun. Raidou não entende o motivo, já que os Dangaisho não possuem permissão de usar seus poderes para influenciar na política. Então, Rino questiona se somente o clã dele está proibido de ter qualquer tipo de ambição, somente por terem nascido com poder espiritual. Ela pergunta se a sua família não merece ser feliz, afinal faz anos que o clã deles foi relegado ao submundo. A mulher diz para Raidou que o talento dele com a espada pode ajudar o clã, desejando que eles consigam a fama que merecem. Porém, seu irmão responde que nenhum deles nunca desejou grandes ambições como ela, e que ninguém precisa da fama ou qualquer outra coisa para ser feliz. Então Rino zomba de Raidou e de repente ela cresce e fala que não vai desistir de libertar ele da escuridão. Depois a mulher diz que sabe que não vai ser aceita pelos Dangaisho, mas tem certeza que o Lord Matsunaga vai dar para ela acolhimento e que para sobreviver ela só precisa se alimentar de um Katawara. Em seguida, Rino começa a ir em direção de Tama, deixando Raidou e Shakugan preocupados com a raposa, mas na mesma hora Jin ataca Rino para proteger sua irmã. Raidou assiste a situação, sabendo que aquele é o fim da vida da mulher. Ele lamenta e diz que não é o destino que dita a sua felicidade, e sim o seu coração. Depois, Jinka se prepara para terminar com a vida de Rino, desejando para ela uma boa passagem para o outro lado. Antes de morrer, a mulher comenta que queria ser humana, sendo essas as suas últimas palavras. Shakugan então lamenta a morte do seu amigo, não entendendo por que Rino decidiu se unir a ele, se os dois não poderiam coexistir. Tama tenta consolar sua amiga e depois manda seu irmão enfrentar Jinun, afinal eles não poderiam ficar fugindo para sempre do dragão, porque mesmo que Jinka lidasse com todos os outros assassinos, Jinun ainda estaria atrás dele, e por conta disso a única opção é enfrentá-lo. Shinsuke pergunta se isso é possível e Tama diz que para Jinka não ser derrotado, eles vão precisar realizar 3 passos para se prepararem, sendo a primeira coisa encontrar o laboratório dos Dangaisho e acabarem de vez com os experimentos cruéis com os Katawara. Depois eles devem roubar o resultado de pesquisa dos monges e buscar informações que ajudem eles a derrotar o dragão, para que por último usem o que descobrirem para fugirem e ganharem tempo para se prepararem para o encontro que é inevitável, sendo que esses passos unem o que eles precisam fazer para vencer o adversário com a missão de impedir os experimentos. Então Shakugan diz que antes de fazer isso, o Katawara dentro do seu corpo deseja levar os restos mortais do seu amigo para casa deles, e que apesar dela não saber onde fica, consegue localizar o local pelo cheiro. Tama concorda em realizar a vontade do Katawara antes de começarem os 3 passos que planejou, e Raidou deseja boa sorte pro grupo e diz que vai ficar para enterrar sua irmã. Em seguida, Tama fala que o dragão, Jinun, pode ser forte, mas para ela, ele não passa de um filhote com metade da sua idade, e por isso eles vão escapar quantas vezes for necessário para garantir que seu irmão consiga derrotá-lo. Afinal, Jinun é apenas um mestre que adora falar de justiça, mas se recusa a conversar e abusa da sua força. E assim, os 4 partem para a nova jornada e Shinsuke reflete que o que começou como um caminho que permitisse que ele sobrevivesse, acabou se tornando uma grande reflexão sobre o que são os humanos e os Katawaras. E galera, vocês querem continuação desse anime? Se sim, então já comenta aqui embaixo e comenta também qual anime dessa temporada vocês gostariam de ver aqui no canal, beleza? Valeu galera, se cuidem!